Eu gostaria de, nesse instante, solicitar ao nobre vereador Benedito Faustino Taubaté Guimarães que, por gentileza, assumisse a primeira secretaria e fizesse a chamada dos senhores vereadores para a verificação de quórum da nossa sessão ordinária. Obrigado. Agora faz chamada, já começou. Vereadores e vereadoras, Ana Karina está presente. Antônio Lino, na presidência. Taubaté Guimarães, na primeira secretaria. Caio César Machado. Carlos Evaristo. Carlos Lukarewski. Cláudio Kilmiak. Clodoaldo Aparecido de Moraes. Emerson Hong. Francisco Bezerra. Edwiges Ferreira Martins está presente. Jean Carlos está presente. Juliano Abe está presente. Marcos Furlan. Mauro Luiz Claudino está presente. Odete Rodrigues. Olímpio Tomiyama. Pedro Komura. Protásio Nogueira. Rinaldo Sakai está presente. Roberto Valença. Rubens Benedito Fernandes está presente. Vera Lúcia Nogueira Rainho está presente. Senhor presidente, 10 dos colegas vereadores encontram presentes. Dos senhores vereadores enquanto-se presente, acoro somente papéis para que independe de deliberação. Pedindo a proteção de Deus, declaro abertos o trabalho da presente sessão. Gostaria de agradecer a todos os internautas que nos acompanham nesse instante, agradecer a imprensa que se encontra presente e os públicos que nos acompanham aqui nas galerias. Senhor presidente, Carlos Lukarewski se encontra presente e vereador Olímpio Samu Tomiyama. Vereador Carlos Lukarewski e vereador Olímpio Samu Tomiyama. Portanto, agora acoro regimental para deliberação de matéria. E a presença do vereador Protásio Ribeiro Nogueira. Está anotado, senhor presidente. Papéis independentes de deliberação. Ofício 317/15, que comunica a sanção das leis ordinárias 7051, 7052, 7053 e encaminha os respectivos autógrafos. À disposição dos senhores vereadores. A Câmara Municipal de Bastos encaminha a cópia de trabalho de autoria de membros de sua edilidade. À disposição dos senhores vereadores. Senhor presidente, presente o vereador Furlan. Presença do novo vereador Marcos Furlan. Também boa tarde a todos os internautas que nos acompanham. Tudo bom? Bom, vamos aqui iniciar dando continuidade aos papéis dependentes de deliberação. Também, senhor presidente, posso aqui consignar a presença do vereador Caio Cunha? Tudo bem? Como vai o senhor? Vereador Caio Cunha. Bem como... É isso. Continuidade. Projeto de lei 65/2015, de autoria dos vereadores Cláudio Kilmiak, Protásio Ribeiro Nogueira e Carlos Evaristo. Dispõe sobre a instituição do Dia Municipal da Esclerose Múltipla.
Solicito ao primeiro secretário anotar a presença do nobre vereador Emerson do Posto de Saúde. Anotada a presença do vereador Emerson Cláudio do Miak. Posto de Saúde, vereador Cláudio Kilmiak. Bem, Cláudio. Consulta plenária se considera objeto de deliberação projeto de lei número 65/2015, de autoria dos nobres vereadores Cláudio Miak, Protásio Ribeiro Nogueira e Carlos Evaristo. Está nenhum dos seus vereadores se manifestando contrário, considera objeto de deliberação, encaminha a assessoria jurídica e as comissões pertinentes desta casa. Requerimento 130/2015. Requeiro a mesa objetivo obedecer as formalidades regimentais ouvido o soberano plenário. Seja justificada a minha ausência na sessão de 2 de junho de 2015, por ausência motivada, viagem à capital federal para tratar de assuntos de interesse da população do legislativo mogiano. Plenário, vereador Dr. Luiz Beraldo de Miranda, 2 de junho de 2015, Rubens Benedito Fernandes, Bibo, vereador Prois. Colocou em discussão o requerimento número 130/2015, de autoria do nobre vereador Rubens Benedito Fernandes. Está em discussão. Encerrada a discussão, em votação. Os vereadores que foram favoráveis permaneçam como se encontra. Está aprovado. Requerimento 131/2015. Colhendo o plenário, estamos acompanhando nos noticiários de nosso município e de todo o país o lamentável caso da morte da estudante Camila Beraldo Talarico, na manhã do último domingo. Dos fatos, somente para recordarmos, temos que no dia 31 de maio de 2015, por volta das 7h45, os jovens Cauã Carlos Kamazawa da Silva Alves, de 26 anos, e sua namorada Camila Beraldo Talarico, de 25 anos, residentes desse município de Mogi das Cruzes, quando faziam entregas de pães na região. Foram rendidos em uma rotatória do centro de Itaquaquecetuba e levados até a estrada Antônio Jorge, da cidade de Edson, em Suzano. Quando houve disparo de armas de fogo, o jovem Cauê foi baleado na cabeça, mas na manhã de ontem recebeu alta médica e foi para casa. Mas, infelizmente, a jovem Camila, apesar de ter sido socorrida, acabou morrendo. Com os fatos informados, a polícia começaram as diligências na manhã do dia 2 de junho de 2015, sob o comando do destacado delegado Eduardo Peretti, titular do 2º Distrito Policial do Jardim Boa Vista, cidade de Suzano, em companhia da escrivã Cíntia Aparecida Souza, do investigador André Alves, em conjunto com os policiais Duílio Donizete e André, do setor de homicídios de Itaquaquecetuba, realizaram a captura dos ex-detinos Rafael Conceição Correia, de 25 anos, um dos 3 criminosos que participaram do assassinato da estudante Camila. Barbaridade. Assim, este é apenas o início das investigações, mas graças à atuação exemplar do delegado Eduardo Peretti e sua equipe, em conjunto com a Delegacia Seccional de Mogi das Cruzes, comandada com eficiência pelo delegado Marcos Batalha, acreditamos que o resultado positivo da operação elucidará este lamentável episódio. Assim sendo, requer a mesa obedecer às formalidades regimentais ouvido do outro plenário, sejam transmitidos nossos votos de aplauso e congratulações, ilustríssimo senhor Eduardo Peretti Guimarães, delegado titular do 2º Distrito Policial do bairro do Jardim Boa Vista e Suzano, e sua equipe, pelos trabalhos e diligências que resultaram em êxito na captura de um dos criminosos do homicídio da Camila Beraldo Talarico, originando esforços dignos e elogios à promoção da segurança da população de nossa cidade e região. Requer ainda deficiência do presente trabalho homenageado, bem como ao excelentíssimo senhor Dr. Geraldo Rodrigues Alckmin Filho, governador do Estado de São Paulo, excelentíssimo senhor Dr. Alexandre de Moraes, secretário de Estado de Negócios e Segurança Pública do Estado de São Paulo, excelentíssimo senhor Dr. Youssef Abu Chaim, delegado do Admacro, excelentíssimo senhor Dr. Marcos Carneiro Lima, corregedor-geral da Polícia Civil do Estado de São Paulo, excelentíssimo senhor Dr. Marcos Batalha, delegado seccional de Mogi das Cruzes, plenário vereador Dr. Luiz Beraldo de Miranda, 3 de junho de 2015, Jean Lopes, vereador do PCdoB. Coloco em discussão o requerimento número 131/2015, de autoria do nobre vereador Jean Carlos Lopes. Está em discussão. Encerrada a discussão, em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como se encontra. Está aprovado. Moção 43/2015, egrégio plenário. A Conferência Geral da Organização Internacional do Trabalho, EIT, convocada para Genebra pelo Conselho de Administração da Repartição Internacional do Trabalho, onde reuniu em 1º de junho de 1977, na sua 73ª sessão, reconhecendo o papel essencial desempenhado pelo pessoal de enfermagem em colaboração com outros trabalhadores do domínio da saúde, a proteção e melhoria da saúde e do bem-estar da população. Considerando que preconiza a regulamentação de índices como repouso semanal, licença para educação, segurança social, entre outros, com a finalidade de resguardar a saúde dos profissionais de enfermagem que comprovadamente se encontram adoecidos, sobrecarregados nos locais de trabalho. Assim, diante dos fatos relevantes acima descritos, é que a Câmara Municipal de Mogi das Cruzes apela à Presidenta da República, Dilma Rousseff, pela ratificação da Convenção 149
da Organização Internacional do Trabalho, OIT, que dispõe sobre emprego, condições de trabalho e devido ao pessoal de enfermagem, por entendermos que profissionais com condições dignas laborais. D. Remuneração de pessoais, transfere os vestimentos recebidos da sociedade. Finalmente, que o deliberado pela Igreja Plenária da Câmara Municipal de Mogi das Cruzes seja oficiado a presidência do Senado Federal, a presidência da Câmara dos Deputados, a presidência do Conselho Federal de Enfermagem, a presidência do Conselho Regional de Enfermagem do Estado de São Paulo e a presidência da Associação Brasileira de Enfermagem, para que tome ciência o presente trabalho legislativo. Plenário, vereador Dr. Luiz Beraldo de Miranda, 1º de junho de 2015, e do Ix Ferreira Martins, vereador do PT. Coloco em discussão a moção de número 43/2015, de autoria do nobre vereador Eduígues Ferreira Martins. Está em discussão. Encerrado a discussão, em votação. Os vereadores que forem favoráveis, permaneçam como se encontra. Está aprovado. Moção 44/2015. Egrégio plenário, considerando que o Sindicato dos Enfermeiros é uma entidade representativa e que atua em prol de 67 mil enfermeiros no Estado de São Paulo, considerando que o sindicato luta pela valorização dos enfermeiros, promovendo a união de categoria, tornando-a cada vez mais forte perante a sociedade. Considerando ainda que uma atitude louvável e admirável, o sindicato reuniu mais de 300 trabalhadores à saúde para homenagear 23 enfermeiros, com a outorga do prêmio Ana Nery, demonstrando a união da classe, valorizando os profissionais que trazem melhores condições para seus pacientes, sempre com foco e cuidados para minimizar o sofrimento, trazendo-lhe condições dignas de vida. Assim, diante da comovente e belíssima homenagem da outorga do prêmio Ana Nery aos profissionais da enfermagem, é que a Câmara Municipal de Mogi das Cruzes concede votos de aplauso e congratulações ao Sindicato dos Enfermeiros do Estado de São Paulo, bem como toda a sua categoria. E, finalmente, que o deliberado pela Igreja Plenária da Câmara Municipal de Mogi das Cruzes seja oficiado de digníssima presidente do Sindicato dos Enfermeiros do Estado de São Paulo e a Federação Nacional dos Enfermeiros, senhora Solange Aparecida Caetano e todos os homenageados, Patrícia Aparecido Pinheiro, Hospital da Criança, Alessandra Santos, Hospital e Maternidade de Mogi Mater, Renato Rocha Macedo, Hospital Municipal de Mogi das Cruzes, Roselane Gonçalves, Universidade de São Paulo, Sérgio Henrique Caetano, Instituto de Nefrologia, Anderson Ribeiro Rosa, Santa Casa de Salesópolis, Cleusa Maria Moreira, Santa Casa de Mogi das Cruzes, Simone de Fátima Oliveira, Hospital Municipal de Mogi das Cruzes, Disha Kemi Inui, Hospital Dr. Arnaldo Pesutti Calvacante e Hospital Santana, Fabrício Campos M. Moreira, Hospital Ipiranga, Fátima Aparecida Liciardi, Aposentada Jorge de Souza Lopes, Hospital Dr. Arnaldo Pesutti Calvacante, Lívia Rossato, Universidade de Brás Cubas, Maria Tereza Gagliazzi, Universidade de Mogi das Cruzes, Terezinha Ribeiro da Silva, Hospital Luzia de Pinho Melo, Silva Evangelista Santos, Hospital Luzia de Pinho Melo, Silva Aparecido de Camargo, aposentada, Valquíria Serrano, Hospital Dr. Arnaldo Pesutti Cavalcante, Romualdo Ribeiro Rosa, SAMU, Cláudia Aparecida Souza Mariano, Sejan, José Tar Leandro da Silva Júnior, Hospital Ter do Leandro Silva Júnior, Hospital Ter do Leandro da Silva Júnior, Sandra Regina P. Kushiyama, mestranda, Maria de Fátima Martins, SAMU Titi Setúbal, para que tome ciência do presente trabalho legislativo. Plenário, vereador Dr. Luiz Beraldo de Miranda, 1º de junho de 2015, vereador Eduígues Martins, vereador do PT. Coloco em discussão a moção de número 44/2015, de autoria do vereador Eduígues Ferreira Martins. Está em discussão. Encerrada a discussão, em votação. Os vereadores que forem favoráveis, permaneçam como se encontra. Está aprovado. Moção 45/2015, egrégio plenário. Considerando que o fator previdenciário reduz em até 40% do valor das aposentadorias, causando prejuízo financeiro, considerando que a mudança nos cálculos do fator previdenciário é uma necessidade principalmente para a sociedade brasileira e o seu fim é uma questão de justiça para com os trabalhadores que são responsáveis pela riqueza do Brasil, considerando que vários trabalhadores e trabalhadoras poderiam se aposentar mais cedo, são obrigados ou obrigadas a trabalharem mais tempo, prejudicando-os ou prejudicando-as e atrasando a renovação da mão de obra do mercado de trabalho, levando muitos segurados ou seguradas a retardarem a aposentadoria em busca de maior valor pecuniário. Considerando que o fim do fator previdenciário possibilitará a geração de emprego aos jovens, tendo em vista que os mesmos são os mais penalizados com o desemprego, vez que poderiam ingressar mais cedo no mercado de trabalho que hoje é ocupado por trabalhador em via de aposentadorias. E diante da importância e relevância do assunto é que apresentamos o apoio à causa aqui destacada. E assim, a Câmara Municipal de Mogi das Cruzes, uma vez apresentado claramente os motivos e razões da presente propositura, como forma de sensibilizar e apelar para que a excelentíssima senhora Presidenta da República, Dilma Rousseff, não vete a emenda inserida na medida provisória 664,
que modifica os cálculos do fator previdenciário. E, finalmente, que do deliberado pela Igreja Plenária da Câmara Municipal de Mogi das Cruzes é que requeremos que se dê ciência do inteiro teor a excelentíssima senhora Presidente da República, Dilma Rousseff, para que tome ciência do presente trabalho legislativo. Plenário, vereador Dr. Luiz Beraldo de Miranda, 1º de junho de 2015. Vereador Iduígues Ferreira Martins, PT. Isso é bom, né? Coloco em discussão a moção de número 45/2015, de autoria do novo vereador Iduígues Ferreira Martins. Está em discussão. Encerrada a discussão, em votação. Os vereadores que foram favoráveis, permaneçam como se conta. Está aprovado. Senhor presidente, quero declarar meu voto, por gentileza. Palavra da declaração de voto do novo vereador Iduígues Ferreira Martins. Senhor presidente, essa moção, quero agradecer inclusive os meus pares que assinaram, subscreveram a moção. Considero uma moção importante porque o fator previdenciário, ele penaliza milhões de trabalhadores no Brasil. Porque ao se aposentar com este fator previdenciário, há uma redução no salário do trabalhador. A presidenta Dilma, do mesmo partido que eu, tem resistência a essa legislação nova que derruba o fator previdenciário, mas o vereador ele tem que agir de acordo com a sua consciência, com aquilo que ele acredita. E toda a minha militância foi na área sindical, e eu sei o mal que o fator previdenciário, criado pelo governo FHC, e que agora caiu, é de suma importância que a presidenta Dilma não vete na medida provisória 664 aprovada pelo Congresso Nacional, tá? A nova forma de cálculo para a aposentadoria. Por isso, esse vereador apela para que, de vez, suplantemos o fator previdenciário e tenha uma legislação previdenciária que garanta aposentadoria integral para todos os trabalhadores do Brasil, com o fator 95. 95 pontos, somado idade e tempo de contribuição. Muito obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, que agradece. Moção 46/2015. Egrégio plenário. Considerando que no distrito de Jundiapeba existe uma área de 10 mil metros quadrados pertencentes ao DER, Departamento de Estradas de Rodagem, a qual se encontra ocupada, desocupada, sendo objeto de deterioração pela falta de uso e conservação, desde que foi transferido o local ou pelotão da Polícia Rodoviária. Considerando que o distrito de Jundiapeba é uma localidade que, devido à sua dimensão e densidade populacional, é carente de um policiamento mais ofensivo para amenizar a coerência da ação de delinquentes. Considerando que o Comando de Policiamento de Área Metropolitana CPAM-12 já encaminhou ofício às autoridades competentes solicitando que a área possa ser destinada para o uso do CPAM-12 e que, devido ao seu tamanho, possa abrigar a Companhia de Força Tática do 17º Batalhão de Polícia Militar e as equipes da Polícia Científica e da Polícia Civil. A Câmara Municipal de Mogi das Cruzes apela veementemente aos excelentíssimos senhores Geraldo Alckmin, governador do Estado de São Paulo, Alexandre de Moraes, secretário estadual de Segurança Pública, Duarte Nogueira, secretário estadual de Logística e Transportes, ilustríssimo senhor Armando Costa Ferreira, superintendente do DER São Paulo, Departamento de Estrada de Rodagem do Estado de São Paulo, para após os trâmites legais junto aos setores competentes, viabilizem a cessão de uso da área do DER localizada no distrito de Jundiapeba para abrigar, após necessárias adaptações, a Companhia de Força Tática do Comando de Policiamento de Área Metropolitana, CPAM-12, bem como as equipes da Polícia Civil e da Polícia Científica, em consonância com o acima delineado. E, finalmente, que seja oficiado os excelentíssimos senhores Geraldo Alckmin, secretário estadual de Segurança Pública, Duarte Nogueira, secretário estadual de Logística e Transporte, excelentíssimo senhor Armando Costa Ferreira, superintendente do DER, e excelentíssimo senhor Marco Aurélio Bertaioli, prefeito de Mogi das Cruzes, dando-lhe ciência do inteiro teor do presente trabalho legislativo para que soma esforço e viabilize a doação das providências cabíveis no menor prazo possível e de maneira satisfatória a toda a comunidade mogiana, em especial da população residente no distrito de Jundiapeba. Plenário, vereador Dr. Luiz Beraldo Miranda, 2 de junho de 2015. Pedro Comura, PSDB. Ana Karina Rodrigues Pirino, PCdoB. Antônio Lino da Silva, vereador PSD. Taubaté Guimarães, PMDB. Caio César Machado Cunha, vereador PV. Carlos Evaristo, PSD. Carlos Ucarece, PPS. Cláudio Quil, PSDB. Clodoaldo de Moraes, PT. Emerson Hong, PR. Francisco
Chico Bezerra, PSB. Iduígues Martins, PT. Jean Lopes, PCdoB. Juliano Abe, PSD. Marcos Fulan, PV. Mauro Araújo, PMDB. Odete Souza, PR. Olímpio Ossambo Tomiamo, PSC. Protásio Ribeiro Nogueira, PSD. Rinaldo Sadal Sakai, PR. Roberto Valença Lima, PRB. Benedito Fernandes, PROS. Vera Lúcia Nogueira Rainho do Prado, vereadora PR. Coloco em discussão a moção de número 46/2015, de autoria dos senhores vereadores e vereadoras. Está em discussão. Encerrada a discussão, em votação. Os vereadores que forem favoráveis, permaneçam como se encontra. Está aprovado. Proposições publicadas. Indicações de número 488 a 490 de 2015, de autoria do excelentíssimo senhor vereador Juliano Jumabe. Coloco em discussão as indicações de número 488 a 490/2015, de autoria do novo vereador Juliano Abe. Está em discussão. Encerrada a discussão, em votação. Os vereadores que forem favoráveis, permaneçam como se encontra. Está aprovadas. Senhor presidente, não existem mais papéis a serem lidos no expediente. Não havendo mais documento para ser tratado no expediente, primeiro vereador inscrito para falar, o novo vereador Iduígues Ferreira Martins. Vossa Excelência está com a palavra. Antes, porém, eu queria consignar a presença do novo vereador Clodoaldo de Moraes. Anotada a presença do vereador Clodoaldo de Moraes. Boa tarde, senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, a imprensa, os internautas que nos acompanham, a senhora Henriette, que ali está, e que eu quero cumprimentá-la pela garra, a disposição, a luta, não só no campo da cultura, da música, como também numa luta diária com o seu neto, o Henry, que eu vou abordar agora esse tema, senhor presidente. Pode parecer um tema individual, mas é um tema coletivo. Por que coletivo? Porque centenas de mogianos devem passar pelo drama que passa o Henry. O Henry tem um sobrenome francês, eu peço desculpa se eu errar, Faisá Sobrinho, cuja avó é a dona Henriette, que ali está, e a mãe é a Maria Eugênia. E por que eu vou abordar um tema individual e que eu considero coletivo ao mesmo tempo? Porque se trata de uma criança que tem uma patologia e o serviço público municipal, nem estadual e nem federal tem dado a devida importância. Então, isso fez com que eu fizesse uma reflexão, senhor presidente, de trazer um tema tão delicado quanto este, porque é um tema muito pessoal. Mas a companheira Henriette, se assim posso ter a liberdade de chamá-la, eu a conheço do mundo da cultura, ela me abordou o drama do Henry, um garoto com 9 anos com paralisia cerebral, 100% dependente, não anda e não fala. E com os documentos que a dona Henriette juntou e que eu tive a oportunidade de fazer uma leitura atenta, qualquer um de nós ficaria estarrecido com o drama. Qualquer um de nós ficaria paralisados com o drama da luta de uma família com a criança com paralisia cerebral, que tem todo tipo de problema para cuidar dessa patologia. Quando a ACD veio para Mogi, com propaganda na televisão, criou uma grande esperança, com certeza, não só na família do Henry,
não só da dona Henriette, como da Maria Eugênia, como do próprio Henry, a expectativa de que tivesse um serviço especializado para cuidar da criança. E por causa de uma norma, de um CID, que é aquele chamado Código Internacional da Doença, a criança fica fora do amparo de uma entidade em nossa cidade. E mais ainda, senhor presidente, e mais ainda, senhores e senhoras, vereadores e vereadoras, desde 2011, em busca de uma cadeira de roda adaptada, em todos os órgãos públicos, porque é um direito do cidadão e um dever do Estado prover para a pessoa com deficiência as condições necessárias para se adaptar à sociedade. E essa luta titânica da avó e da mãe, até hoje, não tem resposta. Até hoje, não tem solução. Ela reclamou na ouvidoria municipal, a ouvidoria municipal respondeu que o problema da criança não se enquadra no que a ACD pode cuidar. O CID não se enquadra. E ao final escreve que a mãe e a avó, e principalmente a avó, são pessoas de diálogo difícil. E um codinome embaixo aqui, na resposta da ouvidoria, Beth, enfermeira Beth. Quem tem diálogo difícil com a criança com 9 anos de idade, 100% dependente, não anda, não fala, passando por várias cirurgias para tentar se integrar na sociedade, quando procura o serviço de remoção, o serviço de remoção fala, 3h30 da manhã, nós vamos fazer uma verdadeira via crucis em Mogi, para pegar vários pacientes, para que essa criança esteja 8h30 no retorno médico. Quem vai ter trato fácil, paciência? Uma criança que passa por uma cirurgia, que espera 8 horas pela ambulância municipal, e quando chega, um dos acompanhantes não pode entrar, e tem que vir chacoalhando no trem, como a dona Henriette veio. E com recomendação médica, de que não deveria ter contato com outros pacientes, por causa do problema de contaminação. E teve que vir junto. E a avó teve que vir de trem. E quando precisa, não tem uma atenção diferenciada que a criança necessita. Então eu volto a dizer que é uma questão que parece individual. Mas deve ter Henry, deve ter José, deve ter Maria, deve ter Antônio, vivendo esse drama. Agora, o que eu fico abismado, o que eu fico preocupado, fala-se tanto em humanização da saúde, fala-se tanto em dar um tratamento humano para as pessoas. Você ser tratado dessa forma, você não ter um olhar especial para uma situação como esta. Até hoje, não teve a cadeira adaptada, a situação da criança, cada dia, piora, e compromete ainda mais uma possível reabilitação, nem que seja parcial da criança. E até hoje, por causa da burocracia, que diz que não se enquadra no CID, por causa da burocracia, que não pode se ter uma cadeira adaptada. Código Internacional da Doença. As 10 patologias que a ACD trata na cidade, a paralisia cerebral está fora. Essa é uma realidade. Agora, o que eu estou fazendo aqui, nós temos que nos colocar no lugar de uma família como essa. Como transportar? Como cuidar? A legislação não pode ser assim tão fria. As respostas não podem ser assim tão frias.
Está lidando com pessoas. Não pode ter um codinome ao final, sem saber com quem falou, quem respondeu. Não pode achar que as pessoas que estão cansadas, que estão exaustas, que estão exauridas de uma luta como essa, não tem o direito, e tem o direito, de exigir um tratamento digno para uma criança como essa. Então aqui eu quero, dona Henriette, pedir desculpa, porque eu sou um membro do Poder Legislativo. Lamentar que ainda existam barreiras como essas, que ainda existam respostas burocráticas como estas. A ambulância sai às 3 da manhã, se quiser, é assim. Permite uma parte, vereador Passar para o Eduígues? vereador Bíblia, que é médico, que poderá analisar também o documento com tranquilidade. Pois não, vereador Jean? Eu também, a gente acompanha, né, essa questão da saúde no Brasil e também a forma como os pacientes são tratados no Brasil em vários aspectos, né? Estamos sendo, no caso o município, está sendo, por exemplo, impedido, por exemplo, por legislação federal, mas também isso não quer dizer que nós aqui temos que nos sensibilizar e tratarmos com urbanidade, por exemplo, as pessoas. Eu conheço também a companheira Henriette, inclusive a sua filha, estudamos juntos lá no Cláudio Abraão, a Maria Eugênia, acompanhei, a gente vê a luta dessa família, como tem tantas outras em Mogi, essa especificamente. Me chamei pedir a parte, porque tenho a liberdade também, como Vossa Senhoria, né, e nós temos que tratar com urbanidade. Né, a forma como escreveu ali, conforme aí a leitura de Vossa Excelência, faz com que a gente, o Poder Legislativo, tem que manifestar. É a forma que Vossa Excelência tem se manifestado. E as pessoas têm que tratar com urbanidade. Às vezes, vereador Eduígues, não estou falando o caso, mas certos profissionais também trazem problemas, às vezes, de casa, ou naquele momento, naquela situação, pode ter se exaltado e transferido até para o papel, né? Pode acontecer situações assim. Só que nós, enquanto profissional, ainda mais vendo a outra fragilidade da pessoa do outro lado, no mínimo, solidariedade, né? E a gente vê tantas campanhas que são feitas pelo poder privado, pelo particular, em ajudar o próximo. O poder público também tem que prestar a sua assistência social. Tem uma Secretaria de Assistência Social, são vários e vários eventos que a própria Prefeitura tem ajudado e ajuda muita gente na assistência social. Pode ser que um dos caminhos, também nós temos que apontar também algum encaminhamento. Eu aponto a conversarmos com a assistência social para que a família possa ter guarida. Eu acho que é uma das coisas, uma das sugestões, observação que eu gostaria de fazer. Obrigado, vereador. Eu que agradeço, vereador Jean. Senhor presidente, para encerrar, para concluir, eu me preocupo bastante, falei aqui no início, de trazer um tema como este. Mas, ao mesmo tempo, eu disse que pode ser um tema individual, mas coletivo. Porque tem dezenas de pessoas passando pelo mesmo drama. E é necessário, às vezes, nós abordarmos temas como este, para que passemos a fazer uma reflexão. O vereador Jean pegou muito bem. O que significa uma família com a criança com paralisia cerebral, aguardando uma cadeira de roda adaptada a 4 anos? E no final de uma resposta, dizer que a mãe e a avó, especialmente a avó, é de trato difícil. Não tem trato fácil
numa situação como essa, de tamanha espera. Então eu quero aqui me solidarizar com a família, como eu disse, pedir desculpa, porque nós legisladores temos que olhar para isso e dizer que a luta não para aqui. Muitas lutas foram travadas, e essa é uma luta que está sendo travada, e ao final, com certeza, teremos vitória. Muito obrigado. Muito obrigado, senhor presidente. Eu agradeço. Gostaria de conceder a palavra ao segundo vereador inscrito, o vereador Mauro Claudino de Araújo. Vossa Excelência está com a palavra por 10 minutos. Boa tarde, senhor presidente. Cumprimentar aqui todos os internautas que estão nos assistindo. E, senhor presidente, antes de a fala do tema que me traz a fala nessa tarde, do qual eu gostaria que Vossa Excelência, pela importância, e tenho certeza que diversos colegas vão querer participar, tem um pouco de complacência, eu só queria, vereador Eduígues Martins, eu não quis pedir a parte, até para não delongar, eu só acho que a gente tem que tomar cuidado, senhor presidente, com determinadas situações. Claro que todos nós somos sensíveis a uma causa como esta, mas as regras são feitas para atender a grande maioria. As exceções, senhor presidente, precisam ser tratadas como exceções. Nós temos, senhor presidente, mensalmente, diariamente, a Justiça tem acolhido determinados temas e tem resolvido demandas que as regras não conseguem. Nós, legisladores, não conseguimos fazer uma lei para exceção. É humanamente impossível. A gente faz as leis para as regras normais. As dificuldades são tratadas como exceção. Quero citar o exemplo, senhor presidente, nós tínhamos aqui uma fila de 136 mogianos, que aguardavam o aparelho auditivo. A Defensoria Pública entrou no caso e todos foram atendidos. Todos os casos foram atendidos. Tenho certeza, senhor presidente, que este caso da cadeira precisa ser tratado desta forma. De ser procurada a Defensoria Pública, procurar a tutela jurisdicional da Justiça, e aí, senhor presidente, garanto que não seriam 4 anos. Com uma medida, rapidamente, isso já estaria sendo resolvido, senhor presidente. Então, muitas vezes, essa orientação que falta, mais do que trazer uma discussão tão sensível, tão dolorosa como essa, não tem como qualquer pessoa não se sensibilizar, falar de uma criança com uma dificuldade tão grande como essa. Todos nós, claro que ficamos sensíveis, mas acho, e quero me colocar à disposição, se for o caso, todo mundo sabe, eu tenho um irmão que é defensor público aqui na cidade, de ajudar, de encaminhar, de ir junto, tentar ver essa situação, senhor presidente. Se as regras não prevêem essa situação, a Justiça, com certeza, vai resolver essa situação mais rapidamente. Mas, senhor presidente, o que me traz a fala nessa tarde, Vossa Excelência fez chegar nas minhas mãos ontem, senhor presidente, o parecer, o julgamento, a sentença do Tribunal de Justiça a respeito, o acórdão do Tribunal de Justiça a respeito do processo da ação direta de inconstitucionalidade, senhor presidente, número, vou pôr até meu óculos aqui para ler, 015 51 91 87 de 2013, senhor presidente. 3 anos após, entendeu, senhor presidente, a Câmara Municipal mostra mais uma vez que a Câmara tinha razão nos seus procedimentos, senhor presidente. E quero, senhor presidente, me permitir ler, um acórdão pequeno, são só 3 parágrafos, eu quero me permitir ler na íntegra, porque eu acho que é importantíssimo, é um marco para essa cidade, vai mostrar bem a forma como algumas pessoas gostam de vender o Poder Legislativo e a forma realmente como o Poder Legislativo vem se colocando, senhor presidente. Então, me permita. Diz o seguinte, o acórdão, o relator, o nobre desembargador, vou pegar o nome dele aqui, Ferreira Rodrigues, desembargador, membro do Pleno do Tribunal de Justiça, senhor presidente. Diz o seguinte,
Ação direta de inconstitucionalidade, lei número 6.645, de 22 de dezembro de 2011, do município de Mogi das Cruzes, que dispõe sobre a modificação parcial da lei 2683, de 16 de agosto de 82, e suas atualizações posteriores. Que lei é essa, senhor presidente? A Lei de Ordenamento do Uso e Ocupação do Solo, a Lei do Zoneamento, como é conhecida aqui na cidade de Mogi das Cruzes. A alegação da ofensa ao artigo 180, inciso 1, 2 e 5, e artigo 181, artigo 191, todos da Constituição Estadual, em razão do vício do processo legislativo. As pessoas que entraram com a ação, senhor presidente, dizendo que a Câmara Municipal, que o processo legislativo não tinha sido cumprido de forma regular, senhor presidente. Diz o desembargador, não reconhecimento. As alterações instituídas pela lei impugnada foram objeto de estudos técnicos que, apesar de não possuírem a consistência e a profundidade esperada pelo autor, abordaram cada proposição de forma específica e expressa, não se afastando do objetivo exigido pela Constituição Estadual nos termos do planejamento urbano. Participação popular. Ademais, ao contrário do que alegaram, a petição inicial ocorreu, senhor presidente, de forma ampla e aberta, não ficando restrita à discussão de propostas de alteração do zoneamento urbano, que poderiam ser incorporadas ao projeto de lei. Propostas de alteração legislativa que, além de terem sido objeto de ampla discussão em audiência, ainda foram examinadas e aprovadas pelo Conselho Municipal de Cidade, integrado por 24 membros, de acordo com as leis, sendo 10 do Poder Executivo e 14, a maioria, senhor presidente, de representantes da sociedade civil. Inexistência total da violação das regras do processo legislativo, julgada a ação improcedente, senhor presidente. Senhor presidente, essa casa, no ano de 2011, como sempre, foi execrada por algumas pessoas e por alguns órgãos de imprensa. Essa lei, senhor presidente, esta lei foi capa de jornal umas 15 vezes seguidas. Foram um absurdo de ir na porta da casa de vereador, senhor presidente, tirar foto, entendeu? Para privilegiar. Senhor presidente, essa casa naquela época, numa discussão madura, mudou até a sua forma de atuar. Como exigia a sociedade, fizemos um debate aberto, transparente, chamamos a sociedade a vir participar aqui nessa casa, o que nunca tinha sido realizado, senhor presidente. Esta casa, e eu falo, me lembro, estou assim, assumindo a liderança nessa discussão, porque na época eu era o presidente da Câmara Municipal, senhor presidente, em 2011, chamamos 2 audiências públicas. 2 audiências públicas. Avisamos toda a imprensa e a cidade inteira. Fizemos anúncio de televisão para avisar que nós íamos ter uma discussão. Os nobres pares desta casa, senhor presidente, foram às ruas conversar com a sociedade, colher assinatura. 5 abaixo-assinados foram entregues aqui, senhor presidente. Fizemos, e o relator cita, depois, o presidente do tribunal cita, no seu voto, senhor presidente, como isso aconteceu. Como que isso foi feito, senhor presidente? A Câmara apresentava os destaques, cada pedido de alteração, a Secretaria de Planejamento falava a razão técnica daquela situação. Quem da sociedade que havia solicitado essa alteração vinha aqui e defendia. Depois nós colocávamos o amplo debate. Mais de 140 pessoas, mais de 150 pessoas participaram daquelas audiências. Membros da OAB, da sociedade civil, da Conselho de Engenheiros, de todas as situações, senhor presidente, participaram. Mesmo assim, senhor presidente, não satisfeito, pessoas que se acham donas dessa cidade, acham que mandam aqui porque tem amigos
nos órgãos de imprensa, entraram com a ação. Infelizmente, senhor presidente, a nossa cidade ficou 3 anos sem uma lei de uso e ocupação de solo vigente. Porque a justiça, as alegações eram graves, senhor presidente. A justiça, antes de tomar conhecimento, fez o papel dela. Deu uma liminar para que ela pudesse tomar conhecimento. Tomado o conhecimento, senhor presidente, essa é a sentença. A sentença, senhor presidente, que nada, nenhuma vírgula foi feito de forma equivocada. Tudo foi feito à luz da transparência, garantindo o direito do contraditório a todas as pessoas. E a justiça ainda dá mais, que é o seguinte: tivemos desses pareceres favoráveis e contrários a determinadas situações, como deve ser o processo democrático, onde a maioria, senhor presidente, tem que se sobressair a minoria depois. Não obstante, a Câmara foi além ainda, senhor presidente. O que não tinha sido aprovado pelo Conselho Municipal do Planejamento Urbano, a Câmara também reprovou, senhor presidente, para mostrar à sociedade que é o seguinte: nós queríamos, entendeu, fazer em conjunto com a sociedade. E assim o fizemos. O que a gente gostaria agora, senhor presidente, é que era o reconhecimento do trabalho desta casa, de como essa casa tem sido feita. Nós, há pouco tempo atrás, senhor presidente, tivemos o desprazer de ver o final de uma história tão importante como foi a do ex-vereador Ivan Siqueira, que lutou a sua vida inteira e por não digo um erro, porque não foi um erro, pelo um desconforme, talvez, com a legislação, ficou 15 anos, senhor presidente, respondendo, sendo execrado publicamente, para no final ganhar. Essa casa, senhor presidente, através dessas leis, vinha garantindo diversos investimentos para a cidade de Mogi das Cruzes, geração de emprego, geração de renda na cidade de Mogi das Cruzes. Essas pessoas agora, senhor presidente, não têm responsabilidade nenhuma. Não foram candidatos, eu vou lhe permitir, vereador Protássio, não foram candidatos, não tem que dar depois a resposta à sociedade. Nós temos. E agora, senhor presidente, a justiça pode tardar um pouco. Nesse caso, até que foi rápida, vereador Chico Bezerra. Somente 3 anos. Mas a verdade vem aqui, senhor presidente. Nunca um parecer foi baseado, e eu quero aqui, senhor presidente, que muitas vezes aqui é criticado o departamento jurídico desta casa. Eu quero aqui fazer uma referência a todos eles, senhor presidente, porque a Câmara não contratou nenhum advogado fera, não, nada disso. Foram os próprios procuradores, o secretário-geral, então, doutor Paulo, o diretor jurídico desta casa, doutor Newton Siqueira, que fizeram a defesa da Câmara, senhor presidente. E é incrível como 100% quase do acórdão e 100% depois da sentença foram baseados nos documentos apresentados pelo departamento jurídico dessa casa. Mostra a competência, entendeu, do departamento jurídico dessa casa, a lisura como foi feito e como a gente, senhor presidente, aqui internamente a gente consegue dar uma resposta. Vereador Protássio. Eu acho o seguinte, eu estava escrito também. O vereador Protássio, então vamos... eu vou conceder a palavra ao vereador Protássio, que nós ficamos dentro do horário, cumprindo regimentalmente a nossa ordem do dia. Combinado, então não fica a parte. Também quero Você está com a palavra, a parte pode ser... Fica inteiro para mim. Vereador Mauro, eu quero somar suas palavras. Eu, na época, não me lembro direito se eu era o seu vice-presidente ou se eu era o seu primeiro secretário, em 2011. Vice. Vice, exato. E eu lembro direitinho de como fizemos isso daí. E como Vossa Excelência disse, não tinha acordo, parece, com essa cidade. Principalmente com o órgão de imprensa. Eu digo, o vereador citado pelo vereador Mauro fui eu, a rua da minha casa, onde tinha um comércio que queria ser aberto, que já estava até funcionando. Estava até funcionando. Só faltava legalizar. Isso era, se estava funcionando, era problema de fiscalização. O que foi feito na rua da minha casa, senhor presidente, Vossa Excelência, infelizmente, não estava aqui para acompanhar naquela época, fotos, pesquisas feitas na rua, de casa em casa, dizendo,
Sabe que essa rua aqui vai virar só comércio? Que vão implantar 11 comércios aqui nessa rua? E eu morador daquele quarteirão. E não tinha jeito, e não tinha argumentos que convencesse. Era todo dia manchete de jornal, como o vereador Mauro disse. Agora, vereador Mauro, o que me espanta muito é que já fazem alguns dias que saiu este resultado, vamos dizer assim. E o que mais me espanta mesmo é saber que até agora, nossa imprensa que é tão investigativa, volta e meia, a gente fica sabendo das coisas que a própria imprensa investiga, e até agora nenhuma notinha sobre isso daí. Não, senhor presidente? Nenhuma notinha, nada. Que a lei do zoneamento de 2011, como diz assim, está liberada, ela está legal. Ela foi feita de acordo como pede e manda a lei. Ela não foi para cobertar nada, ela não foi para dissimular nada. Ela foi feita audiências públicas na prefeitura, com participação do Concidade, como vários vereadores trouxeram aqui, a presença das associações, a presença de engenheiros, os órgãos representativos da cidade, foi apresentado aqui. E nada foi. Quizás agora, vereador, que a de 2009 e 2010 também, que está parada, e essa casa também foi bem execrada quando da paralisação dessas duas leis de zoneamento, seja analisada como o mesmo critério que foi essa daqui. E que tenha um pingo menos de orgulho, ou sei lá, de vaidade, e dê uma notinha pequena. Câmara fez de acordo com a lei. É só o que eu tinha que falar, obrigado. Tinha uma parte, vereador Chico Bezerra, desculpa. Aqui a palavra está comigo. Depois você me permite uma parte que eu queria Pois sim. encerrar. O meu é rápido. Realmente o que o vereador Mauro falou, eu me recordo bem porque nós estávamos aqui, foi feita uma audiência pública grande, tinha muita gente aqui nesse plenário, aonde foi discutido abertamente com a população e discutido sobre este zoneamento que estava sendo apresentado naquela época. E eu estou falando, vereador Mauro, e pedi a palavra, até porque é uma justiça o que foi feito na época, porque não houve absolutamente nenhum tipo de ato ilegal aqui por esta casa, foi algo que foi mostrado para a população inteira, estava aqui representantes de uma infinidade de sociedades, de pessoas representativas do setor de engenharia, e dizer que hoje eu estava ouvindo a Rádio Bandeirantes e o prefeito de São Paulo está mandando o zoneamento de São Paulo para a Câmara de São Paulo para ser discutido. Eu achei uma coisa interessante que foi dito, até aqui está aqui os vereadores do PT, de algo que achei de uma importância fundamental, que ele está modificando alguns locais do zoneamento de São Paulo, o vereador Mauro Araújo. Você pega a Avenida de Indianápolis, é uma avenida que durante o dia ela tem uma movimentação grande, mas à noite ela não tem absolutamente nada. O que ele está fazendo? Ele está modificando o zoneamento para que à noite possam se criar determinadas coisas dentro desta avenida, para que esta avenida gere algum recurso e alguma coisa para as pessoas na capital do estado de São Paulo. Então, está havendo um estudo grande com relação ao zoneamento em São Paulo. A gente sabe que em Mogi das Cruzes nós temos aí problemas seríssimos em Mogi das Cruzes, aonde temos uma infinidade de locais em nossa cidade, aonde existe desvalorização imensa de terrenos e de casas e de um monte de coisa nesse sentido, e de que a gente precisa realmente, e a Justiça realmente concluiu e chegou à conclusão de que tudo que se faz dentro da lei, tudo que se faz aonde você possa chamar as pessoas para discutir abertamente, as coisas dão resultado. E isso mostrou que deu resultado. Então, eu queria aqui parabenizar as suas palavras e dizer
que realmente a gente tem mais que elogiar o corpo jurídico dessa casa na época, que foi competente, e eu não tenho dúvida que os outros 2 casos aí, dos outros 2 anos, nós vamos também sair, a Câmara Municipal vai sair ganhadora pela Justiça com relação a isso. Pois não, vereador Mauro. Senhor presidente, eu quero só ressaltar aqui, senhor presidente, que agora fica importante, nesse momento que a cidade de Mogi das Cruzes já vem discutindo, aí desde o ano passado, uma nova lei de uso e ocupação de solo, senhor presidente. A metodologia que foi adotada em 2011, que foi amplamente apoiada 23 audiências públicas do município. pela Justiça, senhor presidente. Eu quero aqui, senhor presidente, é importante, depois eu vou até fazer chegar às mãos da imprensa da nossa cidade, senhor presidente, para ver se eles dão Eu tenho o outra cópia destaque. lá. Quero pedir a vossa excelência que assuma esse compromisso. Senhor presidente, o relator fez questão de grifar na sua sentença que a participação de fato ocorreu como ele nunca tinha visto, senhor presidente. Tem o grifo. Ele fez questão de dizer isso, o relator. Senhor presidente, só isso já mostra e já dá a demonstração de qual é o caminho que deve ser utilizado de agora por diante, vereador Protásio. Caminho de transparência. Dizendo o seguinte, senhor presidente, ele foi um pouquinho mais além. Quero aqui dizer o seguinte: o fato ocorreu com manifestações registradas em atas, algumas favoráveis e outras desfavoráveis às proposições. Ou seja, o que é isso, vereador Protásio? Tem a favor e contra. Isso é participação popular. Aqui em Mogi as pessoas têm a mania, ou você concorda com elas ou você está errado. Ou você não presta. Entendeu? Ou você é vendido. Tem 2, 3 aqui que se acham donos da verdade na cidade de Mogi das Cruzes, que adoram ofender a Câmara Municipal e o Poder Legislativo. Os embargadores dizem o seguinte, senhor presidente, ele é bem claro: manifestações favoráveis e contrárias. Isto é participação popular. E diz mais ele: ao contrário do que alega a petição inicial, ocorreu de forma ampla, aberta, não ficando restrita à discussão de interesses de um ou de outro. Está escrito isso aqui no negócio. Esta é a verdade, senhor presidente. E ela precisa ser dita. E ela precisa ser colocada. Então, Vossa Excelência, que tem o comando aqui da Câmara Municipal e tem exercido esse comando de forma boa, senhor presidente, queremos solicitar a Vossa Excelência que faça que essa verdade chegue à população de Mogi das Cruzes. Entendeu? Que ela chegue e mostre, entendeu, senhor presidente? Que seja feito o devido reparo à imagem do Poder Legislativo. Permita a parte, vereador Mauro. Vereador Pois Protásio. não, o tempo está esgotando, mas o presidente eu acho que vai ser condescendente com a gente. Pois não. Só para frisar, eu lembro da ocasião, nós abrimos o plenário dessa casa, fizemos várias reuniões, proposta, um debatia, um falava o contrário, outro falava positivamente. Que é isso? Isso é participação. Que é o exercício isso. Agora, por que a ideia que foi contrária, por exemplo, à propositura da prefeitura, da Câmara Municipal, só porque foi a ideia dele não venceu, aí vamos entrar com a ação. E aí mostra, vereador Mauro, né, que nós estávamos corretos, que a Câmara estava correta. Isso aqui é um exemplo, essa aqui agora tem uma jurisprudência para a Câmara chamar mais audiência, ouvir aquele que vai falar contrário, vai ouvir aquele que vai falar favorável. Mas é assim, o debate das ideias, a gente ganha nos debates das ideias. A Câmara Municipal apresentou um projeto transparente. Precisou a Justiça, o Tribunal de Justiça, carimbar lá. Está favorável. Não havia necessidade, né? Quem perde com isso é a cidade, porque deixa de ter desenvolvimento. Não é verdade, vereador Mauro? É verdade. Deixa de ter, por exemplo, mais condição, trazer mais recursos para a cidade. Gerar emprego. Gerar emprego, gerar renda, por conta de um debate piquititico, de um grupo pequeno de 2 ou 3 pessoas ou classes, e não entendeu a ideia do projeto na época de ser para a coletividade.
porque nós estamos aqui para trabalhar para o interesse da coletividade. Obrigado, vereador Protássio. Obrigado, vereador Protássio. Só para concluir, senhor presidente. Vereador, só para ressaltar a fala de Vossa Excelência, até hoje, tem alguns desses que o vereador Mauro acabou de citar aqui, que eu não vou citar o nome das pessoas, carrega como rosário esse processo, dizendo assim, nós entramos contra a Câmara Municipal, nós ganhamos contra a Câmara Municipal. Agora eu quero dizer para eles que agora eles acabam de rezar o terço, porque o rosário que eles carregavam todos os dias, dependurado no pescoço, se tornou contra ele uma arma muito perigosa. Porque o debate que está começando agora, com o zoneamento novamente, estão usando o mesmo expediente. Só que esse expediente não vale mais para 2015. Esse expediente não progride mais depois de uma sentença dessa. Esse expediente deles não progride mais depois de uma sentença dessa. Mas eu quero parabenizar a discussão de Vossa Excelência. Vereador Mauro, tomarei todas as providências que for necessário. Concluindo, senhor presidente, como o vereador Mauro disse, o pró, o contra sempre deverá existir, porque senão nunca teremos certeza, às vezes, das coisas que fazemos. Só que certas pessoas, né, vereador Mauro, que utilizaram essa tribuna aqui, não para ser contra, muito menos a favor, mas sim para chegar a ponto de achacar e fazer gozação aqui dentro desta Câmara, durante a sessão que nós fizemos aqui da audiência pública, que essas pessoas pensem um pouquinho mais e vejam as coisas por um outro lado, não o lado da vala comum. Obrigado. Eu que agradeço. Não havendo mais nenhum dos senhores vereadores inscrito para falar no expediente, eu solicito ao primeiro secretário vereador Jean Carlos Lopes que proceda à chamada dos senhores vereadores e vereadoras para que nós possamos colher a presença para nossa ordem do dia. Vereadora Ana Carino Rodrigues Pirillo, presente. Vereador Antônio Lino da Silva, na presidência. Vereador Benedito Faustino Taubaté Guimarães. Vereador Caio Cunha, presente. Vereador Carlos Evaristo da Silva. Vereador Carlos Zucareschi, presente. Vereador Cláudio Kilmiak, presente. Vereador Clodoaldo Aparecido de Moraes, presente. Vereador Emerson do Posto, presente. Vereador Chico Bezerra. Vereador Eduíque Ferreira Martins, presente. Vereador Jean Lopes, na primeira secretaria. Vereador Juliano Juambe. Vereador Marcos Furlan, presente. Vereador Mauro Araújo, presente. Vereador Odete Rodrigues Alves Souza. Vereador Olímpio Samu Tomiyama, presente. Vereador Pedro Hideki Komura, presente. Vereador Protássio Bernogueira, presente. Vereador Reinaldo Sadal Sakai, presente. Vereador Roberto Valença Lima. Vereador Rubens Benedito Fernandes. Vereadora Vera Lúcia Nogueira Rainho do Prado. Senhor presidente, 15 dos senhores vereadores se encontram presentes. 15 dos senhores vereadores encontram-se presentes. Acórdão regimental. Senhor presidente, não existem mais papéis ou documentos para serem discutidos e votados na ordem do dia. Essa presidência quer fazer um comunicado a essa casa, que na próxima segunda-feira, às 15 horas, haverá uma reunião no auditório. E eu gostaria até de contar, o vereador Mauro está dando entrevista ali, com o presidente da Comissão de Educação, que nós vamos fazer uma reunião de trabalho com a dirigente de ensino, a secretária de Educação do município, para tratarmos da questão do Parlamento Jovem desta casa, para darmos mais detalhes, mais informações e mais esclarecimento. Eu gostaria de contar com a presença de todos os colegas vereadores amanhã, segunda-feira, às 15 horas. Segunda-feira, às 15 horas, se for possível. Antes de encerrar a presente sessão, desejar a todos amanhã um bom feriado a todos, que aproveitem o feriado. Se alguém for viajar, pode trazer um presente que o presidente aceita, não tem problema nenhum. Entendeu? E antes de encerrar a presente sessão, quero agradecer a todos os internautas que nos acompanharam até agora, as pessoas que nos acompanharam aqui no plenário desta casa, os funcionários que trabalharam, a imprensa de um modo geral, agradecer a presença de todos e os colegas que trabalharam nessa sessão aqui. Está encerrado a presente sessão. E aí convocar a presente sessão para segunda-feira, terça-feira, no seu horário regimental. Portanto, está encerrada a presente sessão.